Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra, restaurando, edificando a nossa casa com sabedoria e fortalecendo a nossa fé, também que ela possa servir de bálsamo aos irmãos que têm passado pelo processo. Esse é o desejo do meu coração. Peço que curtam, que compartilhem e que comentem. Dessa forma a plataforma entende que o vídeo é relevante e vocês ajudam esse canal de Deus aqui a crescer, levando a palavra de Deus a outras pessoas. Peço essa gentileza. Vamos lá para a nossa breve reflexão, vamos para aquilo que realmente importa. Olha, o texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 26, a partir do verso 19, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, ó: Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial, anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se e voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas obras que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem me protegido até esse momento para que eu dê testemunho a todos, do mais simples até o mais importante. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus como aos gentios. Glória a Deus, irmãos. Esse é o apóstolo Paulo pregando ao governador Festo e ao rei Agripa na sua missão, uma das principais. Além de abrir igrejas, Paulo foi incumbido de levar a palavra, a semente da palavra, a luz da salvação de Deus, como ele diz, a luz de Deus, a verdade de Deus, ao homem mais importante, que seria o imperador César naquele momento. E na sua trajetória ele vai espalhando o seu testemunho e fazendo aquilo que Deus lhe manda fazer. Paulo é extremamente obediente ao Espírito. Nós percebemos isso em todos os seus relatos e suas missões. Não que que não esteja passível ao erro. Nós vemos em Atos capítulo 16, se eu não me engano, que ele tenta entrar em Bitínia para pregar, mas o Espírito de Cristo o impede. Talvez ele não tenha entendido o tempo. E pensando nessas coisas todas, nós queremos aqui fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Vamos lá? Diz assim a palavra: Pois, rei Agripa, obedeci à visão celestial. E todos nós temos uma visão, irmão. Todos nós já temos uma revelação de Deus, daquilo que se deve fazer. A promessa, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, algo que vem do céu para o nosso coração, implantado em nosso coração, mas precisamos obedecê-la, precisamos entrar em alinhamento daquilo que são os passos de fé com aquilo que Deus quer, uma trajetória, algo que deve ser seguido até que se alcance aquilo que foi estabelecido pelo céu para a nossa vida. Nós vemos Paulo executando isso com perfeição. Ele está indo pregar para o imperador, mas ele também está falando com o rei Agripa, com o governador Festo. Então siga obedientemente, irmão. Sabe, a direção que Deus lhe deu é pela obediência que nós vencemos. A obediência é a chave. Eu costumo falar que a obediência é a fé na prática. A fé nós demonstramos dentro do nosso quarto de oração, quando Deus nos vê, mas a obediência é justamente aquilo que nós fazemos, que é visto pelos outros. E logicamente também visto por Deus. Aquilo que nós não fazemos também é a obediência. Por exemplo, quando ninguém nos vê, algo que agrada a nossa carne, mas que desagrada profundamente o coração de Deus, que nós deixamos de fazer, é a obediência. Então Deus lhe deu uma direção, Deus lhe deu uma visão, meu irmão, e é nesse caminho que nós devemos seguir para andar no desígnio eterno que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Isaías capítulo 46, verso 10 vai dizer: Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Irmão, se você me ouve
e ainda não entende, ou não compreende, ou então acha que não tem uma promessa de Deus, entre em oração. Peça: Senhor, fala comigo, mostra para mim o meu destino profético, mostra o que eu devo fazer, mostra para que eu nasci, converse com Ele sobre o propósito. Ele se agrada disso. E Ele te faz conhecer o fim, Ele vai te mostrar um tempo futuro, ou por sonho, ou por visão, ou um profeta. Deus tem várias formas de falar, irmão, nós temos uma, que é orando. Então gaste um tempo a respeito disso. No versículo 20 ele fala o que aconteceu, ele fala assim: agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo. Perdão, esse é outro versículo. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios. Irmãos, vocês percebem que houve etapas, e essa é a forma como Deus trabalha. O último aqui que ele chegou foi em Jerusalém. A carta de Atos, aqui é o livro de Atos, vai nos dizer que em Atos capítulo 9 ele teve um encontro e ele ficou cego 3 dias. E Ananias foi lá e, com muito medo, obedecendo também a uma visão, uma conversa que ele teve com Deus, até questionou com Deus, falou assim: esse homem tem matado o teu povo santo. E Deus fala para Ananias: eu o escolhi, ele é um escolhido meu, vai lá e ore por ele para que a visão dele seja reestabelecida. A unção do Espírito Santo foi derramada por meio de Ananias a Paulo para que ele viesse cumprir o propósito dele, cumprir o chamado dele. Mas até ele chegar em Jerusalém, aonde estavam os líderes da igreja, foi lá em Atos capítulo 15. Ele vai descrever isso na carta de Paulo aos Gálatas, que demorou 3 anos para ele ir ter com Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque ele obedecia a Jesus Cristo fielmente. E Deus trabalha com etapas. Era um momento de perseguição, um momento em que seu ministério era atacado na Galácia, e ele foi ter depois para sim se estabelecer com favor diante dos homens e diante de tudo, mas durante o processo de 3 anos ele foi ali, nós vemos que ele veio anunciando da forma que Deus mandou. Ele falou primeiro em Damasco, que era o lugar onde ele perseguia os cristãos, depois em Jerusalém e em toda a Judéia e quanto aos gentios. E nisso ele foi ali depois espalhando justamente para toda a Grécia, para toda a situação. Por quê, irmão? Porque Deus trabalha com etapas. Eu quero repetir isso. Deus, ele trabalha com etapas. Uma etapa prepara para o outro, e Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Nós precisamos entender que quando nós conhecemos a Cristo, é plantada uma pequena semente de fé no nosso coração, que ela vai se desenvolvendo de experiências, e essas experiências ocorrem em determinados lugares, a qual Deus nos direciona por meio do Espírito. Por isso é importante que nós venhamos a avançar e dar passos cada vez mais ousados de fé. Eu gosto de um versículo que explica bastante isso, que Paulo retrata aos Colossenses. Eu ia ler o versículo 6 e 7, mas eu vou ler o versículo 5 também, para que nós venhamos a nos dar um embasamento maior do versículo 6 e 7. Diz assim, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente, me alegro, olha a alegria de Paulo, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ele fala que a fé dos Colossenses, embora seja uma igreja neófita, uma igreja que tinha acabado de se converter, estava firme. Ele fala: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, ou seja, a semente da palavra, a visão celestial, a promessa, irmão, o Senhor, continuem a viver nele. Outras versões falam: continuem a andar nele. Eu estou lendo a versão NVI, mas a versão Ferreira de Almeida fala andar nele, ou seja, andar nesse caminho. E como que ele faz isso? Ele fala assim, enraizados e edificados nele. Por quê, meu irmão? Primeiro nós crescemos para baixo. Ele traz duas linguagens que era bastante comum. Primeiro nós precisamos criar raízes, e ali poderia ser chamado de alicerce, mas ele usou enraizados, que remete justamente à agricultura. Por quê? Porque para se enraizar algo firme precisa da chuva. A chuva fala do sobrenatural, da ação de Deus. O homem não tem capacidade de produzir chuva, e logicamente também precisa de uma ação humana, que seria por meio da oração e por meio de todo o contato. Cristo vai dizer, através do apóstolo João, em sua narrativa
No capítulo 15, no versículo 5, fala: se vocês permanecerem em mim e eu permanecerei em vocês, vocês darão muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. O nós permanecermos nele é a nossa ação, o nosso devocional diário, as nossas orações, as nossas ofertas espirituais de jejum e tudo aquilo que nós podemos fazer no nosso ministério nos mantém perto de Cristo. Mas ele também precisa permanecer em nós. Como que nós permanecemos nele? Ele fala no versículo 7, se vocês permanecerem em minhas palavras e minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, a visão, a promessa. E isso cria raízes cada vez mais profundas em Cristo. E isso tem uma finalidade, ele fala, porque vai haver uma edificação hoje, ou algo que é aparente, que é a obra que Deus está fazendo em nossa vida. Edificados nele. Ou seja, nele nós somos uma construção de Cristo. Ele fala, ó, firmados na fé como foram ensinados, transbordado de gratidão. Em outras versões, deixa eu puxar aqui na versão Ferreira de Almeida corrigida, irmão. Ela traz esse versículo, ele fala assim, ó, e nele e confirmados na fé. Outras versões ainda assim trazem crescendo a fé. Deixa eu ver se eu acho. Alicerçados e edificados nele. Não traz, irmão, não consegui achar, mas tem uma versão que fala justamente disso, que a fé de vocês, para que a fé de vocês venha a crescer. Eu creio que é na versão transformada, essa minha. Mas mais do que isso, que nós venhamos a saber que é possível sim crescer através desse caminho e não pulando etapas, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que Ele nos prometeu e principalmente nos preparar para aquilo. Deus trabalha com etapas. E a palavra fala o que Ele fazia durante essas etapas. Ele fala assim, ó, dizendo que todos devem se arrepender-se e voltar-se para Deus e mostrar por meio das suas obras que mudaram de rumo. Logicamente, Paulo está demonstrando na prática, irmão, o que deve ser feito. Mais do que as palavras, ele está dando o exemplo. Qual que é o exemplo, irmão? Que Deus é o alvo da nossa vida. E a atitude revela justamente se nós estamos dispostos a viver as suas promessas. Olha, irmão, tudo faz parte. Declarar, eu creio, eu tomo posse, mas eu falo bem claro para vocês, não adianta nada tomar posse e não se apossar. Eu quero repetir, não adianta nada tomar posse e não se apossar. Eu gosto de uma frase que, na verdade, parece que é um autor anônimo que fala que dever adiado dá prazer ao diabo. Eu quero repetir isso, dever adiado dá prazer ao diabo. Então, Deus é o alvo, meu irmão, e a nossa atitude vai mostrar se nós estamos dispostos. Vamos ler novamente, porque fala assim, ó, dizendo a todos que devem arrepender-se. O arrependimento é mudar tanto a nossa forma de enxergar as coisas por forma da transformação do pensamento, como agir conforme isso. Ou seja, aproximando-se cada vez mais de Deus. E ele fala assim, ó, voltar-se para Deus e mostrar por meio das suas obras que mudaram de rumo. Ou seja, irmão, é as obras, é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós começamos a construir realmente, agora que vai dizer se nós mudamos de rumo. E a despeito dessas coisas mesmo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta de Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, ele faz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E é por meio da atitude, irmão. Ó, uma coisa eu faço, ele diz, uma coisa eu faço. Isso ele faz, que é justamente deixar para trás aquilo que ficou e avançar na carreira que Deus tem para ele. Então que nós venhamos a aprender com um apóstolo e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já mandou nós fazermos para cada vez mais os nossos passos. E não precisamos ter medo e dúvida, irmãos. Eu creio que essa mensagem vai de encontro a um coração que está dividido pela indecisão de talvez até sair de um conforto, sair de algo que é certo, mas que é certo aos seus olhos e não aos olhos de Deus. Deus enxerga lá na frente, ele faz o fim conhecido antes, no começo, lembre-se disso.
Eu creio que essa palavra vai de encontro ao coração que, por causa dessa indecisão, tem gerado medo e dúvida. Eu quero te dizer, não precisa mais temer, porque o Senhor estará com você em toda a jornada e Ele lhe apoiará e lhe conduzirá em todo o trajeto. Não tenha medo, porque Ele é o teu Deus. Olha, a palavra diz que haverá sim levante do inferno. Olha, alguns judeus, no versículo 21, me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Você percebe, irmão, que o inferno nunca fica satisfeito? E essa é uma das características, irmãos, que estamos no caminho de Deus. O que, irmão? O inferno se levantará, haverá levante do inferno, haverá um levante do mal, tentando sabotar a missão que o Senhor deu para nós. E muitas vezes a coisa fica ruim, irmão. Para quê? Para que nós venhamos a perder a fé, desacreditar que a palavra, a realidade parece que se transforma e o Deus permite, irmão. Por quê? Para que a nossa fé venha a ser fortalecida e aprimorada. É nas tempestades da vida que a nossa fé é aprimorada, é nos levantes do inimigo. O inferno se levantará cada vez mais agressivo, irmão, para te parar. Eu quero repetir isso, o inferno se tornará cada vez mais agressivo. Olha, em Marcos 5 conta a história de Jesus chegando em Gadara. Conta a história de Jesus chegando em Gadara justamente para libertar um homem que estava possuído pelo demônio ali. Aquele homem tinha uma legião de 2.000 demônios. Era uma obra que Deus tinha dado justamente a Jesus de Nazaré, e essa era a obra dele. Pedro vai dizer em Atos 10:39 que a obra de Jesus Cristo era justamente essa, que Deus ungiu com o Espírito Santo para ele desfazer as obras do diabo. A obra de Deus é desfazer as obras do diabo. E aquele homem estava numa situação deplorável, que não tinha como, irmãos, ele tomar alguma atitude. Jesus Cristo foi lá por ele. Pisou numa terra, pisou num cemitério que era considerado impuro por amor a um homem. E só que no meio do caminho, em Marcos 4:35, ele deu uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado. O outro lado era justamente o alvo, Gadara. Só que no versículo 37 diz assim, ó: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E quantas vezes nós estamos assim, irmão? Quantas vezes nós pensamos que a nossa estrutura não vai suportar? Quantas vezes o vento bate forte e tenta mudar a nossa direção? Quantas vezes as ondas, sabe, o mar está revolto e nós pensamos que não vamos conseguir chegar no lugar. Agora lembre-se, ele disse no começo: passemos para o outro lado. Você não está sozinho, você não está sozinha, minha irmã. Ele está contigo nessa missão, e por ele estar sozinho, o sucesso da missão é garantido. Ele fará o mar ficar tranquilo para você. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, irmãos. Olha, primeiro prenderam, e aí depois houve tentativa de homicídio. Foi ficando cada vez mais agressivo, mas olha o que ele fala a respeito disso. Mas Deus, no versículo 22, mas Deus, mas Deus, quem anda com Deus não deve temer, mas Deus tem me protegido até o momento, para que eu dê testemunho a todos, do mais simples ao mais importante. É impressionante, irmão, é impressionante. Porque, irmão, o Senhor, ele é poderoso para te guardar e te levar até o propósito. Perceba que Deus protegeu ele até este momento para que ele dê testemunho a todos, do mais simples até o mais importante. E agora ele está ali diante de reis, diante de governadores. Então, verdadeiramente, essa palavra, ela é fiel. Verdadeiramente, nele nós podemos confiar. Verdadeiramente o Senhor protege aqueles que estão dentro do propósito. Verdadeiramente o inferno se levanta, mas o Senhor se levanta com mão muito mais forte. Olha, na passagem de Marcos 4:35, Jesus estava dormindo. Quando os discípulos clamaram a ele, a palavra fala, e ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. E ele faz, irmão, ele permite para quê? Para o aprimoramento da fé, para que nós venhamos a saber. Naquela ocasião, ele pergunta
aos discípulos: ainda não tendes fé? No final, logo depois dos discípulos se espantarem, perguntando: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas em Marcos capítulo 14 já tinha crescido um pouco a fé, porque Jesus ficou no monte, mandou eles irem sozinhos. Vão para o outro lado, eu ficarei aqui e vou orar. E quando era alta madrugada, o mesmo cenário. Irmão, quantas vezes enfrentamos o mesmo cenário? Quantas vezes nós pensamos que não vai acontecer? Quantas vezes as tempestades nos alcançam e nós falamos, mas não combina com a palavra de Deus? Ficamos desanimados e o mestre aparece. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, se eu não me engano, ou 32. E quando ele aparece, os discípulos o confundem com um fantasma. Quantas vezes nós vivemos isso em nossa vida, irmão? O mal nos afligindo, e quando na verdade é Jesus que está ali. Pensamos que é uma ação do diabo, mas é uma ação de Deus para fortalecer a nossa fé. E Pedro corajosamente fala: mestre, se és tu mesmo. Ele fala assim: ó, não tenham medo, sou eu. Se és tu mesmo, manda eu ir e andar sobre a água. O mestre falou: venha. E ele vem, só que ele repara no vento. E quando Jesus vai salvar ele, ali a partir do verso 31, ele fala: homem de pequena fé, porque duvidou. Antes, em Marcos 4, não tinham fé, agora já há fé. Então, essas proteções, esses vendaval, essas etapas, isso que nós temos vivido serve justamente para isso, para um aprimoramento da nossa fé, meu irmão. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos guardar, irmão. Tenha plena convicção disso. O Senhor é poderoso para nos guardar. O mal esbarra, chega perto, o vento sopra e o mar fica revolto. Às vezes nos prendem, às vezes ficamos meio que enclausurados, parecendo que num exílio, mas o Senhor está conosco em todo momento, nos dando proteção e nos livrando do perigo. Olha, eu quero ler com vocês Salmos 128, versículos 7 e 8. Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Está no propósito? Fica firme, irmão. Fica firme, minha irmã. Olha, porque no versículo 22, e ele diz, né, irmão, quero terminar aqui, ele fala assim, ó, não ensino nada além daquilo que os profetas, ele fala até os mais importantes, mas não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Ele está se referindo justamente ao Antigo Testamento, aquilo que era considerada a palavra de Deus naquele tempo dele, irmãos. Hoje nós já temos o Novo Testamento, então nós não podemos ir além daquilo que a palavra estabelece para nós. Esse é o temor do Senhor, irmão. Não faça nada além. Eu falo com todo o meu coração, não faça nada além daquilo que o Senhor lhe mandou fazer. Não precisa inventar. Muitas pessoas, irmãos, por exemplo, na hora de pregar, e não tem nada contra, eu dou os meus testemunhos pessoais, e neles, na maioria das vezes, momentos de agonia, momentos eu falo muito sobre a minha vida anterior, sobre a questão do pecado, tentando parar, e não tem problema nenhum, meu irmão, nisso. Mas o que nós não podemos fazer é querer enfeitar a Bíblia, falando algo que não aconteceu, querendo produzir testemunho, ou maquiar, invernizar ali a nossa vida através da palavra de Deus. Nós não devemos fazer nada além daquilo que Deus nos mandou fazer, nada além daquilo que a palavra, irmão, se a palavra não está te apoiando e te dando suporte para um caminho, não vá. Não vá, irmão. Não vá. A probabilidade de dar ruim é muito grande. Deuteronômio 8:6 vai dizer: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. O temor, ele estabelece limites. O temor, ele traz para nós justamente esse momento daquilo que nós devemos, nada mais e nada menos. E agora eu quero partir por final, porque ele fala que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então Jesus é a semente da igreja, irmão. Jesus é a semente da igreja. Você percebe que ele é o primeiro? Ou seja, a igreja, eu sei que ela começa lá em Abraão, irmãos, mas com o nome igreja o nome igreja começa a ser traduzido no Novo Testamento. Por quê? Porque antes era só para o povo de Israel. O povo de Israel foi a semente. Jesus veio dos judeus. E nós precisamos compreender que é a forma como Deus trabalha.
E a gente percebe que primeiro ele teve um sofrimento, fala ó, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar, mas tem uma cruz, mas tem uma glória no terceiro dia. Então a história que está sendo desenvolvida a nós é parecida com a do mestre, porque se nós quisermos andar como o mestre andou, Paulo vai dizer em Filipenses 2,5 que nós devemos ter a mesma atitude que Cristo Jesus. Então Jesus é a semente da glória e eu quero deixar para você esse recado, meu irmão. Jesus é a semente da glória. Jesus é a semente da glória. João 11,40 diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se você crer, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Agora ele fala, ó, desse modo, e eu quero me apegar a isso, porque desse modo é a maneira, anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus como aos gentios. Então há uma maneira de fazer, meu irmão, e é pela fé e pela verdade. Porque a luz fala da revelação, da verdade, daquilo que vem à tona. E é justamente sobre isso que Paulo está falando com eles. Meu irmão, há uma maneira de fazer e é pela fé e a obediência a Deus. Somente dessa forma nós chegaremos no lugar que Ele nos prometeu. Mas eu tenho plena convicção, meu irmão, eu tenho plena convicção, minha irmã, que Deus lhe capacitará, lhe dará o preparo necessário, que Ele permitirá sim alguns percalços, mas que você experimentará, que nós experimentaremos em toda a nossa jornada da fé, para dentro das profundezas do coração de Deus, o livramento do Senhor, dos nossos inimigos. A mão poderosa do Senhor estará ali acalmando as tempestades, nos tirando das prisões e segurando os inimigos bem longe, porque Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Se assim nós agirmos com temor, não fizermos nada além daquilo que Ele nos mandou fazer, sabendo que no final dessa jornada tem glória, tem milagre e tem ressurreição. Que Deus possa trazer para você uma esperança viva através dessa mensagem, que você possa guardar com esse último versículo. Romanos 8, versículo 18 diz que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós haverá de ser manifesta. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.